Prosseguindo com os planejamentos não convencionais, nós vamos falar agora um pouco sobre classe 2 com modificação. Esse caso trata-se de uma classe 2, modificação 1. Por quê? O extremo livre unilateral com uma região de modificação, ou seja, um espaço adicional edêntulo do que aquele que deu a classificação. Inicialmente, nós vamos começar pela localização dos apoios, que nesse caso vão ser o apoio geminado, que sempre que nós temos dois dentes molares, nós podemos criar uma maior extensão do conector nessa região e ocupar mais lados do arco. Então, nesse caso, por exemplo, se eu não tivesse planejado esses apoios geminados, parava a prótese aqui nessa região, eu não ia ocupar 3 lados do arco. Tá? Isso daí melhora a distribuição dos esforços para todos os elementos pilares. Portanto, sempre que eu tenho 2 molares de um lado oposto ao extremo livre, eu vou planejar apoio geminado e grampo geminado, certo? Feito isso, nós vamos planejar pela regra o apoio vizinho ao espaço protético, então nesse caso é um pré, vou planejar vizinho. Por que vizinho e não distante? Porque não é um extremo livre, é um espaço intercalado. Aqui, por tratar-se de um grampo Y, pelas razões explicadas anteriormente, eu vou posicionar ele longe, né, que é uma variação da regra pela estética, e aqui nós vamos priorizar a função, posicionando o apoio longe por tratar-se de um extremo livre. O planejamento dos grampos de retenção vai envolver um grampo aqui circunferencial geminado, né, partindo dos 2 apoios, fazendo essa ação de abraçamento. Já que aqui não é um extremo livre, eu não preciso de um grampo de ação de pontas, e sim, simplesmente um grampo de abraçamento como circunferencial. Mesma coisa vale para o pé, porque o pré é um dente também que vai ter vizinho a um espaço protético intercalado, então não preciso de ação de pontas. Posso usar tranquilamente um grampo circunferencial de abraçamento. Aqui na região desse central, eu posso planejar esteticamente o caso utilizando um grampo Y. Por quê? Porque o grampo Y ele vai funcionar de uma forma estética, né? E eu não preciso de tanta retenção, já que não é vizinho a um espaço protético do tipo extremo livre, e sim um espaço intercalado. Então, eu vou conseguir uma função adequada e uma retenção adequada, já que eu tenho outros retentores desse lado de espaço intercalado. No caso do canino, então não tem negociação. Quando eu tenho um dente vizinho ao extremo livre, eu vou usar o apoio longe, a distância desse espaço de extremo livre, e um grampo de ação de pontas. E nesse caso, a gente optou pelo T. Neste caso, é importante ressaltar que eu poderia usar sim um I, tá? Ou seja, uma ponta ativa ao invés de 2. Por quê? Porque eu tenho outros 4 elementos de retenção, tá? Então, eu poderia fazer 2 estratégias aqui para melhorar meu planejamento do ponto de vista estético. Então, eu não vou poder deixar de usar o grampo de ação de pontas. Logo, eu vou ter que usar realmente um T ou um I, mas eu poderia usar o I porque eu tenho 4 retentores. Ou, se eu conseguir deslocar bastante esse T para a distal aqui do dente, escondendo ele no sorriso do paciente, eu poderia até tirar a ponta desse grampo Y. Ou seja, parar aqui na região proximal, porque eu tenho outros retentores para ajudar na retenção dessa prótese, ou mesmo apenas fazer um apoio nesse dente e não fazer grampo. Então, são planejamentos convencionais que eu posso fazer porque eu tenho outros pilares que vão participar da retenção da prótese, considerando que a retenção da prótese é dada pela soma de todos os elementos de retenção dessa prótese. Em relação aos grampos de oposição, nós vamos ter o grampo de oposição geminado, tá? Nesse caso, para os grampos de retenção. Nós vamos ter também aqui um grampo circunferencial de oposição, o próprio Y fazendo a oposição aqui no seu terço rígido inicial, e um grampo de abraçamento fazendo a oposição do T aqui na superfície palatina do canino. Como conector maior de escolha, pelos mesmos motivos justificados anteriormente, nós vamos fazer uma barra palatina dupla. Por quê? Porque é um extremo livre ainda e nós temos um extremo livre superior. Nós podemos aproveitar essa região aqui, né, do extremo livre, estender essa fita lateral até o final do rebordo, para o lado desdentado, e para o lado dentado ela vai até o último apoio planejado, tá?
Então, percebam os limites do conector. Sempre que você estiver planejando, você tem que já pensar nos limites do conector maior. É superior? É. Então, vai participar na transmissão dos esforços? Vai, por causa daquelas razões da mucosa ser favorável para essa distribuição, por ter essa área palatina que pode ajudar na retenção da prótese, na estabilização da prótese. Então, na área desdentada, nós vamos estender a fita lateral da barra dupla até o final do rebordo. E na área dentada, nós vamos estender até o último apoio planejado. Por que a fita lateral, por que a fita posterior? Por que fazer uma barra palatina dupla? Pelo mesmo motivo, porque é um extremo livre e nós vamos ter uma menor possibilidade de deflexão, já que esse é o tipo de conexão mais rígida que nós temos em prótese parcial removível. Se o paciente, de repente, tiver um palato muito profundo, num caso desse, como nós temos 7 elementos, eu poderia até não cruzar essa barra, porque é muito difícil adaptar quando o palato do paciente é muito profundo. Nós também, às vezes, temos que eliminar essa barra posterior quando o paciente tem torus palatino. E esse torus palatino é inoperável ou é impossível de fugir desse torus durante o desenho, né, do cruzamento posterior dessa barra. A cela vai ser planejada nos espaços edêntulos, onde vão ser localizados a base acrílica e os dentes artificiais. E os conectores menores vão ser localizados segundo o tipo de dente, ou seja, se ele é vizinho de um dente, né, ele vai ser um conector do tipo interproximal, ou seja, triangular, como são esses casos aqui, do molar e do central e do canino. No caso do pré, ele não é vizinho a nenhum outro dente na região do apoio, então nós vamos fazer o conector em direção à cela, aquele conector achatado. A linha de Foucault principal, ela vai passar pelos últimos apoios planejados, ou seja, no apoio geminado e na mesial do canino. Pensando aquele mesmo raciocínio, ou seja, para a gente conseguir uma retenção indireta, minimizar o movimento dessa prótese em torno da linha de fulcro, nós teríamos que usar a região, né, mais distante possível dessa linha de fulcro, obtendo-se um ângulo de 90 graus, ou seja, traçando uma linha perpendicular. Qual a região mais distante? É uma região edêntula. Então, nós não temos muito o que fazer nesse caso, nós temos que deslocar para a região de dente. Portanto, o pré-molar vai ser o elemento que vai funcionar como retentor indireto, tá? Por quê? Porque ele tem tanto um apoio quanto grampo de oposição e retenção. Então, esse conjunto formados pelo apoio e pelos grampos vai fazer a retenção indireta principal dessa prótese, ou seja, em torno dessa linha de Foucault principal, minimizando os movimentos durante a mastigação do paciente. Para o planejamento dos planos guias, nós temos que considerar as superfícies axiais vizinhas aos espaços protéticos, ou seja, mesial do pré, que nesse caso vai ser o conector menor, porque é o que está vizinho, né, ao espaço protético, e se ele estiver preparado naquela superfície paralela ao eixo de inserção e remoção, vai funcionar então como um plano guia também. No caso da mesial do central, o que está passando por essa região proximal ao vizinho ao espaço protético? É o terço semirrígido do grampo Y. E aqui, na distal do canino, vai ser a placa proximal. Nesse exemplo de classe 2 modificação 1, inferior, nós temos que considerar, além, né, da localização dos apoios, considerando todos os dentes saudáveis, fazendo o planejamento convencional, nós temos que também pensar na extensão do conector maior, sabendo que é uma classe inferior, e também a extensão dos espaços protéticos. Para a localização dos apoios, quando é extremo livre, a distância. Nesse caso, vai ser a distância do espaço protético, apesar de ser um espaço intercalado, porque nós vamos planejar um grampo, pela regra, um grampo do tipo Y. E aqui vai ser próximo ao espaço protético, porque trata-se de um espaço intercalado, né? E o molar é vizinho a esse espaço intercalado, então vai ser um apoio próximo. Os grampos de retenção no pré vai funcionar, vai ser utilizado um grampo de retenção de ação de pontas, né? Porque é um extremo livre, então um grampo do tipo T. Aqui, no caso do canino, vai ser um grampo Y, porque é um espaço intercalado e o dente canino é um dente anterior, então por isso que eu estou usando um Y e não um circunferencial, tenham sempre isso em mente.
E no caso do molar, é um circunferencial por ser posterior vizinho ao espaço protético intercalado. O grampo de oposição, então, o grampo de abraçamento fazendo a oposição aqui para o grampo T, o terço inicial rígido do Y fazendo a oposição aqui para o canino, e um grampo circunferencial de oposição fazendo oposição para o circunferencial de retenção no molar. Conector maior nesse caso. Eu não estou falando que o dente tem mobilidade, eu não estou falando se tem pouco espaço, né, para a gente saber se vai utilizar barra ou placa, eu não estou falando nada. Então, como eu vou fazer o planejamento convencional, eu vou utilizar uma barra lingual simples, porque eu estou considerando que existem todas essas condições ideais para a barra lingual simples. Qual que é a extensão? Um pouco além do último apoio, do lado de extremo livre, e até o último apoio planejado, no caso do lado de espaço intercalado. Percebam a diferença do superior. No superior, nós estendemos até o final do rebordo do lado de extremo livre. Por quê? Porque o superior, a mucosa palatina, ela participa da transmissão dos esforços, e no inferior ela não participa. Portanto, nós vamos parar logo após o último apoio aqui na região do braço do T, porque não tem sentido eu estender, já que vai ser uma relação de alívio, não uma relação de contato. Tá? Agora, desse lado, como eu preciso unir tudo que está sobre os dentes ao conector maior, para essa prótese trabalhar em conjunto, aí sim eu vou estender até o último apoio planejado. No caso das celas, elas vão ser também posicionadas nas regiões dos espaços lucidêntulos, e os conectores menores vão ser planejados para unir os elementos sobre os dentes ao conector maior. Ou seja, nesse caso, vai ser o conector do tipo interproximal, tanto no pré quanto no canino, e o conector do tipo achatado em direção à cela para o molar, que não tem dente vizinho, né, nessa região. Agora, a linha de fulcro, ela vai ser planejada passando pelos apoios principais, ou seja, os últimos apoios planejados, aqui na mesial do molar e na mesial do pré. Qual é o elemento que está mais distante possível numa reta perpendicular à linha de fulcro? É o próprio canino. Então, nesse caso, o conjunto ali do Y com o apoio funcionaria como um elemento de retenção indireta para essa linha de fulcro principal, ou seja, vai minimizar os movimentos da prótese em torno dessa linha de fulcro principal. Por fim, os planos guias vão ser localizados nas superfícies axiais vizinhas aos espaços protéticos. No caso do pré, vai ser a placa proximal saindo do braço do T. No caso do canino, vai ser o terço semirrígido do Y e o conector menor aqui no caso do molar. Neste caso de classe 2, modificação 2, nós podemos nos deparar com uma situação muito comum na clínica, que é a inclinação do pilar posterior do lado de espaço intercalado para o espaço protético. Nesse caso, simulamos uma inclinação do dente 47 para a mesial. Vamos planejar os apoios respeitando as regras e a biomecânica. No caso do dente inclinado, além do apoio mesial, nós podemos, dentre as opções, fazer um apoio distal. Por quê? Porque se for apenas o apoio mesial convencional, né, como nós fazemos, dividindo o dente em sextante e abrangendo um desses sextante, ele não vai recair sobre uma das raízes do dente. E assim, não vai fazer sua função de suporte vertical, transmitindo para o longo eixo do dente. Portanto, a criação de um apoio adicional na distal vai fazer com que, pelo menos nessa região, haja essa função de abranger pelo menos uma das raízes do dente. Então, nesse caso, o apoio duplo vai funcionar. O apoio mesial, por ele ser vizinho ao espaço protético, estabilizar o dente aqui com a colocação de um conector menor para a região que ele está inclinado. E o apoio distal vai ajudar biomecanicamente na transmissão dos esforços para pelo menos uma das raízes do dente. No caso do premolar, o apoio vai ser duplo. Por quê? Porque tem um espaço protético tanto posterior quanto anterior, e são espaços protéticos intercalados. No caso do canino, o apoio vai ser distante, porque nós vamos planejar um grampo Y, já que esse espaço intercalado aqui é pequeno. E no caso do pré, por ser um extremo livre, o apoio também vai ser à distância. Para os grampos de retenção, nós vamos planejar
No caso do extremo livre, sempre um grampo de ação de pontas, aqui nós usamos o T, por ser um dente posterior, não tem problema, não tem tanta importância no sorriso do paciente, não vai aparecer, então nós podemos usar 2 pontas retentivas. O Y, por ser um dente anterior vizinho espaço intercalado, por isso o apoio, né, foi colocado longe. No caso do grampo circunferencial, do pré, nós podemos ir com ele tanto de mesial para distal, quanto de distal para mesial. Por razões estéticas, é melhor que nós partamos esse grampo de distal para mesial. Por quê? Para ficar mais estético, já que a colocação desse grampo na mesial poderia interferir com o sorriso do paciente. Mas isso tudo vai depender da localização da área retentiva. Tá? Muitas vezes o pré também está girovertido, está inclinado por lingual, e às vezes a gente tem que colocar o grampo de retenção por lingual e o grampo de oposição por vestibular. Aí como a gente vai unir o grampo de oposição, por ser uma conformação de Otoleng, não vai interferir na estética se a gente mandar tanto o grampo de retenção de mesial para distal ou de distal para mesial. Por quê? Porque na vestibular vai ficar o grampo de oposição e ele vai ficar totalmente antiestético. No caso do apoio duplo, geralmente nós vamos partir o apoio de distal para mesial. Por quê? Porque como esse dente está inclinado para mesial, dificilmente nós vamos encontrar uma região retentiva na disto vestibular. Portanto, essa região retentiva sempre vai estar localizada na região mesio-vestibular ou mesio-lingual. Se eu começar esse grampo vindo de mesial e atingindo essa área retentiva aqui, na região mesial, também cervical do dente, o grampo vai ficar curto, ele viria só até aqui, ó. Ele não teria ação de abraçamento e, portanto, não passaria a linha de 180 graus do dente e não atingiria, né, a sua retenção ideal por abraçamento. Dessa forma, é muito comum, né, no caso do apoio distal, o grampo sair de distal para mesial, porque ele vai atingir a área retentiva de forma ideal, abraçando o dente. Dessa forma, um apoio duplo ele vai funcionar tanto para atingir a exigência biomecânica, um apoio abrangendo pelo menos uma das raízes do dente, quanto a exigência de retenção, já que ele vai poder sair de distal para mesial, atingindo essa região retentiva na mesio-cervical. No caso do grampo de oposição, né, o grampo de oposição, então, vai ser aqui um de abraçamento para o T, o terço rígido do Y, o grampo unido aqui, Otoleng, né, de oposição, e aqui, nesse caso, um grampo circunferencial de oposição, a gente também pode unir eles pelos apoios, tá? Mas esse aqui não é um Otoleng, repetindo, porque não é um pré-molar, e sim é um molar, tá? Então, o grampo Otoleng, essa denominação só funciona para pré-molares vizinhos a 2 espaços intercalados, pré-molares isolados, como se usa falar. No caso do conector maior para uma classe 2, modificação 2, nós podemos usar uma barra lingual simples. Por quê? Porque não foi falado nada de espaço, não foi falado de uma condição periodontal dos dentes, então nós vamos considerar uma situação ideal. Essa barra ela vai se estender um pouco além do último apoio do lado de extremo livre e até o último apoio planejado aqui, no caso do lado de espaço intercalado. Qual que é a desvantagem do apoio duplo? Quando a gente olha a extensão do conector, se não tivesse apoio duplo, o conector pararia aqui, ó, nessa região. Como tem apoio duplo, ele tem que se estender mais para posterior, para poder abranger esse outro apoio, né? Porque esse apoio tem que estar unido ao conector maior. Dessa forma, em muitos casos, nós temos nessa região a fossa retromilioídea. E isso pode interferir na retenção alimentar, porque o protético vai fazer, para fugir, né, dessa retenção, ele vai fazer um alívio muito grande. Então, isso poderia gerar um acúmulo de alimentos, além do desconforto para o paciente, por o conector maior estar estendido até essa região. Nós temos opções que poderiam viabilizar esse caso do ponto de vista biomecânico sem utilizar o apoio duplo, que nós vamos mostrar adiante. Mas é importante nós ressaltarmos que, além de ser difícil o preparo na região distal do último dente, sobretudo se ele for um terceiro molar, essa extensão do conector pode ser desconfortável para o paciente e ainda causar uma retenção alimentar. Em termos de cela metálica, nós vamos planejar as celas nos espaços edêntulos
e os conectores menores vão ser planejados de acordo com a localização do dente, ou seja, aqui como tem um dente vizinho, nós vamos planejar interproximal, mesma coisa aqui, e nos demais, como não tem dente vizinho, nós vamos planejar conectores do tipo achatado voltados para a cela, tá? Esse último aqui, ele tem uma conformação um pouco diferente, porque ele não vai para a cela, já que não tem cela aqui para a região posterior. Ele é praticamente igual o da região anterior, né, que aqui nesse caso foi o conector interproximal, mas a gente chama ele de conector menor terminal, porque ele vai unir o último apoio aqui ao final do conector maior. Linha de fulcro, nesse caso, vai passar pelos apoios principais, tá? Os últimos apoios planejados, então nesse caso, aqui na mesial do molar, que é a vizinha ao espaço protético, e na mesial do pré. E qual é o elemento que está mais localizado à distância dessa linha de fulcro numa reta perpendicular, tá? Seria mais ou menos essa região aqui mesmo, entre o canino e o lateral. Como já tem esse elemento no canino, ele vai funcionar como retentor indireto, o conjunto formado por apoio e grampo Y. Como planos guias, nós vamos ter aqui na região distal, a placa proximal, né, por ser um grampo T, o terço semirrígido do Y, aqui no canino, no pré, os conectores de ambos os lados, e no molar, o conector aqui na região mesial, que é a vizinha ao espaço protético. Uma opção para o apoio duplo é a confecção do macroapoio. Esse macroapoio, ele vai ser feito de forma a ser mais extenso que um apoio convencional, atingindo metade ou até 2/3 do comprimento total mésio-distal. Além disso, ele tem a função de restabelecer o contato oclusal com o antagonista, porque quando o dente está inclinado para o espaço protético, ele perde na região da inclinação o contato. Então, o macroapoio, ele pode fazer a função de restabelecer esse contato, né? E o protético, quando vai esculpir esse macroapoio, já faz a sua anatomia para estabelecer um contato oclusal efetivo, que foi perdido pela inclinação. Além disso, o macroapoio, biomecanicamente, ele vai abranger pelo menos uma das raízes do dente. Por quê? Porque se eu fizesse o apoio convencional, né, abrangendo um sextante do dente, o que ia acontecer? Ia cair as forças para fora de uma das raízes do dente. Quando eu faço o macroapoio, eu consigo, por essa extensão, abranger pelo menos uma das raízes do dente. Então, biomecanicamente, ele é favorável. Mas muitas vezes, como eu já falei anteriormente, a retenção do dente, quando ele está inclinado para o espaço protético, ela fica na região de inclinação. Ou seja, nesse caso, ele está inclinado para a mesial. Muitas vezes, a gente não vai conseguir uma retenção aqui na distal, certo? A gente não vai conseguir essa retenção. Então, se eu fizesse esse macroapoio e partisse, né, o grampo de retenção de mesial para distal, para atingir a área retentiva, ele pararia aqui e ele ficaria curto. Então, para a gente ter retenção efetiva, o que nós poderíamos fazer? Fazer a confecção de uma área retentiva, como essa daqui que foi feita em resina composta. Também poderíamos fazer um dimple, que é um desgaste, para conseguir uma retenção desse grampo. Então, repetindo, o macroapoio ele vai devolver a condição de restabelecimento anatômico, né, contato com o antagonista, e, ao mesmo tempo, o comprimento dele permite abranger pelo menos uma das raízes do dente. Só que, por outro lado, como muitas vezes a retenção está aqui na região da inclinação, ou seja, ela está na mésio cervical, o grampo que sai do macroapoio ele ia ficar curto. Portanto, quando nós utilizamos o macroapoio, muitas vezes, clinicamente, é necessário confeccionar uma retenção na distal, que pode ser por meio de resina composta ou por meio de canaletas, tá? Dessa forma, o grampo vai ter o comprimento necessário para ter sua ação retentiva de abraçamento. Uma outra opção é a confecção do grampo de Gillet. Nesse caso, nós não precisaríamos confeccionar a área retentiva aqui na distal, certo? Por quê? Porque o grampo de Gillet, ele vai até a distal, onde não tem retenção, retorna para a mesial. Essa volta que ele dá permite que ele tenha comprimento para atingir a área retentiva naturalmente existente pela inclinação do dente na mesial, como é esse caso. Qual que é a desvantagem do grampo de Gillet?
ele está cobrindo uma superfície maior do dente, pode reter mais alimento, e além disso, eu só posso usar em dentes que tenham uma coroa clínica significativa, certo? Dentes que tenham coroa clínica curta, eu não posso usar esse grampo porque ele vai ficar muito próximo da região gengival, e isso pode levar a um trauma na gengiva marginal. Portanto, com a utilização do grampo do Gillette, nós conseguimos atingir essa área retentiva natural existente no dente pela inclinação e combinar com o macroapoio que vai favorecer a transmissão dos esforços para pelo menos uma raiz do dente. Então essa é uma opção, desde que a coroa do dente permita, interessante para molares inclinados. Uma outra opção para molares inclinados é que, às vezes, eu não tenho a retenção na mésio vestibular também. Mas eu tenho uma retenção na distolingual, porque às vezes o dente está inclinado tanto para mesial quanto para lingual. Então basta eu inverter os grampos, ou seja, ao invés de colocar o grampo de retenção por vestibular, eu coloco o grampo de retenção por lingual e o grampo de oposição por vestibular. Dessa forma eu vou ter um grampo efetivo, com comprimento efetivo, atingindo uma área retentiva naturalmente existente. Então antes de pensar talvez em grampo de Gillette, antes de pensar em confeccionar a área retentiva com resina composta ou com canaleta, nós sempre podemos checar se por lingual na distal, quando vai utilizar o macroapoio, se eu tenho essa retenção. Porque se eu tiver essa retenção, eu já paro aí e apenas inverto o grampo. Uma outra situação clínica que nós podemos ter em classe 2, a modificação 1 ou modificação 2, é o fato desse último pilar posterior estar com prognóstico duvidoso. Ou seja, se esse dente estiver com prognóstico duvidoso e com pouco suporte periodontal ou com mobilidade, nós podemos mudar o planejamento da PPR pensando numa perda futura desse dente a curto prazo. Então, a partir do momento que esse dente tem alguma condição ainda de se manter na boca no prazo de 1 ano, 2 anos ou um pouco mais, durante a vida útil da prótese removível, é interessante que nós não façamos a extração dele, né? Que a gente seja um pouco mais conservador em relação a esse planejamento. Uma das formas de se fazer isso é, ao invés de fazer um grampo otoleng no pré, fazer um grampo T. Porque a gente simularia que já aqui nessa região, nós possamos ter futuramente um extremo livre no caso da perda desse dente. Então, nós vamos tratar essa região como um extremo livre, fazendo um apoio apenas na mesial, fazendo um grampo T e fazendo uma placa proximal. No caso da perda desse elemento, simplesmente eu corto esse apoio e reembaso a cela. Então, ficaria uma classe 1, modificação 1, ao invés de uma classe 2, modificação 2. E aqui, muitas vezes, a gente pode, se o dente não estiver tão comprometido, nós podemos fazer o grampo normal, né, fazer o macroapoio, porque geralmente esse dente está inclinado, para oferecer uma maior estabilidade para esse dente também. Nós podemos fazer o grampo circunferencial, de retenção e de oposição. Mas quando ele está muito comprometido, essa retenção, tirar e colocar esse grampo da coroa do dente, poderá ainda aumentar mais a sua mobilidade. Então, muitas vezes, a gente usa o grampo T no pilar anterior e aqui nessa região usamos apenas um apoio, né? No caso, um macroapoio, como 47 desse caso. Isso daí vai favorecer a transmissão de suporte vertical nesse dente, impedir que ele tenha extrusão, por ser um elemento rígido sobre o dente, e ao mesmo tempo aumentar a sobrevida, porque não vai ter um elemento de retenção fazendo força nesse dente toda vez que o paciente for tirar e colocar a prótese. It's just the same things that we don't know. It's just the same things. It's the same thing. It's the same